Então, irmãos, vamos dar início à nossa aula, fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor organizou tudo nas nossas vidas, todas as ordens da causalidade, para que hoje pudéssemos estar aqui. Meu Pai, que esse momento seja devidamente apreciado e que nós possamos ser frutíferos no nosso plano aqui hoje, meu Pai, de explicar parte do conhecimento que o Senhor nos dá. Meu Deus, que apenas o que for a verdade do Senhor permaneça e qualquer coisa, qualquer bobagem que eu tenha inserido, que isso se vá, meu Pai, e que fique no coração das pessoas apenas a Tua verdade. Capacita a Tua igreja para entender, meu Pai, para aplicar as coisas que, novamente, são verdade do Senhor para crescimento pessoal e crescimento do Teu reino. Em nome de Jesus. Irmãos, estou muito empolgado. Nós estamos começando um novo módulo aqui na EBD, que é o módulo de defesa da fé, ou apologética, famosa apologética. Esse módulo ele não vai ser contínuo. Eu vou comentar que quais são as aulas que a gente vai ter sobre ele, são 4 aulas, mas elas vão ser espaçadas, aí eu vou avisando na igreja, no grupo da igreja, quando é que a gente for ter cada uma dessas aulas. E como base para essas aulas, nós vamos estar usando o extenso trabalho do Dr. William Lane Craig. O Dr. William Lane Craig, ele é o cara, assim, ele é um homem de Deus, ele é professor na Escola de Teologia de Talbot, ele é professor da Universidade Batista de Houston, ele tem 2 doutorados, um doutorado em filosofia pela Universidade de Birmingham e um doutorado em teologia pela Universidade de Munique. Ele é autor de mais de 30 livros e ele foi eleito, em 2016, como um dos 50 filósofos vivos mais influentes da atualidade. Filósofos, não teólogos ou filósofos cristãos. Entre todos os filósofos do mundo, ele está entre os 50 mais influentes da atualidade. Mais especificamente, nós vamos estar usando... tem uma história engraçada. Tem um homem chamado Sam Harris. Sam Harris é um dos grandes ateus da atualidade. E ele fala que o Dr. Craig ele coloca o medo de Deus nos ateus amigos dele. Enfim. Mais especificamente, nós vamos estar usando o livro Em Guarda. Defenda a fé cristã com razão e precisão. Então, se os irmãos quiserem adquirir esse livro, é fenomenal, top demais, muito simples, muito tranquilo. Tem a versão audiobook no Google Livros, está uns R$30, não está muito caro, caso você queira só escutar, está fenomenal, mas também tem um livro físico. E nesse módulo, todo esse módulo grande de defesa da fé cristã, o que a gente vai ver? A gente vai ver o argumento cosmológico Kalam, que é hoje, nessa aula, nós vamos ver esse argumento. Em uma próxima aula, nós vamos ver o ajuste fino do universo, por que o universo é exatamente como é, e qual é a probabilidade científica e matemática disso ser dessa forma. Nós vamos ver também o problema do mal, o famoso problema do mal, que é um dos principais problemas, que é, se Deus é bom, como é que pode existir tanto mal no mundo? Um dos argumentos filosóficos contra a existência de Deus. E, por fim, nós vamos ver as evidências para a ressurreição de Cristo, evidências históricas mesmo, palpáveis, documentadas sobre a ressurreição de Cristo. Como eu falei, essas aulas não vão ser, tipo, essa semana, a próxima, vão ser meio espaçadas. Essa vai ser agora, a gente vai pular uma semana, aí vai ter a próxima semana, vai ter de novo. Eu vou avisando os irmãos. Eu recomendo, irmãos, que, se possível, compareça. No mínimo, depois veja no YouTube, se não puder vir. Porque eu sou muito empolgado, eu gosto muito desse tema e eu acho que a igreja vai se beneficiar bastante desse tema. Então, começando nosso aquecimento. Você já passou por uma situação em que alguém atacou sua fé? Ou por um evento em que você teve que defender o cristianismo em alguma situação, em algum ambiente, para alguma pessoa? O que mais te deixa inseguro ao pensar em um cenário como esse? Compartilhe. A gente vai dar aí 2, 3 minutos no máximo. Podem juntar em grupos de 5, 6 pessoas, ou 10 ou 20, mas juntem em grupos e conversem sobre isso. A gente vai fazer um bate-bola daqui a pouquinho. 3 minutinhos.
E tempo. Vamos lá? Quem quer compartilhar? Vamos pegar aí pelo menos umas 3 ou 4 pessoas. Foi pouco tempo, né? O Igor foi no banheiro, eu acho. Vamos lá? Compartilhem aí. O que vocês acham? Já passou por uma situação assim? Já teve que defender o cristianismo? O que te deixa inseguro? Manda. Eu vou ilustrar com 2 situações. A gente fazia evangelismo no Guará, eu encontrei um cara num bar que ele conhecia a Bíblia muito profundamente. E aí eu não tinha tanto conhecimento como ele e menos do que tenho hoje. E aí Deus me deu uma sabedoria. Eu falei, olha, meu amigo, estou te pregando o Evangelho, e se você quiser uma oração, eu vou orar por você, e se você não quiser, tudo bem. Então, eu não entrei no embate com ele. Outra situação, eu tinha um colega e fui estudar fora, voltei, ele era da Igreja Católica, e a gente sentou para tomar um refrigerante, e ele falou, ô Moisa, eu não acredito mais em Deus. Eu falei, mas por quê? Porque um cara me provou que Deus não existe. Eita. Aí eu falei, é sério, cara? Aí eu coloquei, no tempo, eu estava estudando indutores e capacitores. Aí eu falei, ó, deixa eu te explicar uma coisa. O indutor, ele se opõe à mudança brusca de tensão. E o capacitor se opõe à mudança brusca de corrente. Então, se você associar isso com resistor e tal, eu coloquei uma coisa bem técnica e levei ele a chegar a uma conclusão, não é assim? Aí ele, é legal isso. Eu falei, ó, tudo errado, cara. Tudo que eu te falei é exatamente o contrário. E você aceitou porque você não tem conhecimento para refutar. Então, como é que você diz que Deus não existe com base no argumento de um cara que usou informações que você não conhece? Aí ficou para ele. Então, assim, a gente precisa conhecer a palavra, dar um bom testemunho e precisa saber que Deus é quem vai gerar na pessoa a fé de acreditar no próprio Deus, em Jesus, ou não. Então, a gente não tem que entrar em embates assim, infinitos, tal, a não ser que você seja colocado num simpósio que vai expor sua opinião e tal, ali é um lugar apropriado, mas é seguir a Deus, conhecendo a palavra, vivendo e buscando assim a orientação dele em tudo, né? Então, Amém. Imagino que o irmão Rogério nem tenha tanta coisa para falar sobre esse assunto. Ele não gosta muito desse assunto, não. Irmãos, na verdade, a gente estava comentando aqui, né, que a irmã Rosário falou de uma situação que ela passou lá na... Está falando? Alguém? Aqui? Manda ver. Ah. Okay. Não, é porque fez o gesto aí, achei que... Não, estou coçando a minha mão. Achei que estava dando algum sinal. Não, né? manda ver. Então, ela estava falando Estava falando da situação que ela passou, né, lá entre os familiares dela, que as pessoas falaram, onde é que está teu Deus, né? E devido a alguma situação, e acho que todos nós passamos por situações assim, né? A gente tem que, e não somente situações normais em que as pessoas desafiam a gente em relação à nossa fé, mas até argumentos filosóficos e usam até científicos para poder desafiar a fé. Eu lembro, tem um livro do Justo Gonzalez, né, que é da editora Vida Nova, que o nome do livro é História Ilustrada do Cristianismo, né, que ele fala justamente que os primeiros pais da igreja eram chamados apologistas, né, que eles tinham os pagãos, os romanos, que falavam várias difamações contra os cristãos. Primeiro, que os cristãos primitivos eram ignorantes, eram pessoas, a maioria eram escravos e que era uma religião de ignorantes. O outro argumento era argumento mais preconceituoso, de que os cristãos eles se reuniam em determinado lugar
para fazer a reunião chamado de homocristão, né, do ágape. Aí eles diziam, os pagãos, que os cristãos estavam ali para matar uma criança, beber o sangue, dizendo que o vinho era o sangue de Cristo, né, e que o vinho seria o sangue da criança. Várias difamações. Então, surgiram vários apologistas, Orígenes, Justino, Marte, entre outros, para justamente com argumentos filosóficos. Um dos argumentos, só para finalizar, um dos argumentos que eram utilizados, que os apologistas utilizavam, dizendo o seguinte: olha, nós não somos ignorantes, nós estamos apenas falando o que os filósofos gregos falavam, porque aí eles citavam, né, Sócrates, que Sócrates dizia que não existia, que os deuses gregos eram mitos, por isso que ele foi condenado por ateísmo, né, Sócrates, mas existia um Deus supremo, ele acreditava que existia um ser supremo. Aí os filósofos cristãos, os pais, usavam os argumentos dos filósofos gregos. Então, eu acho que a gente também precisa estudar não somente a Bíblia, né? A Bíblia é importante, mas para os pagãos o argumento teológico não é suficiente. Tem que ter um argumento, um pouco de argumento filosófico, até científico também, né? Perfeito. Alguém tem alguma outra experiência específica que passou? Senão nós vamos progredir. Então, vamos progredir. Obrigado, irmãos. Vamos lá, então. Nós vimos aqui situações onde pessoas desafiam a fé, vimos a história de como os cristãos têm que defender a sua fé, né? E é isso que nós vamos ver nessa aula. Hoje nós vamos dar uma introdução a esse módulo de defesa da fé cristã, explicando o que é apologética, e vamos falar especificamente desse argumento, o argumento cosmológico Kalam. Então, nessa aula que a gente vai ver o que é apologética, que o irmão Rogério já estava explicando ali. Nós vamos ver que diferença faz, se Deus existe ou não existe, de fato faz diferença. E, por fim, o tal desse argumento, que é amplamente reconhecido como o melhor argumento para apontar que o universo tem um criador. É um argumento modesto. Então, vamos conversar com apologética. O que é esse negócio? Já deve ter ouvido falar desse nome em algum momento, mas você sabe o que essa palavra significa? Essa palavra é bíblica? Bom, vamos ver. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa responder em grego é apologia, é a origem da palavra, ela é bíblica. E a apologia ela é uma defesa verbal, como num contexto de um tribunal. Como você faz a defesa, um advogado defendendo o seu cliente, ou você defendendo um amigo. Então, a apologética, ela é, apologética cristã, no caso, é fazer a defesa em favor da fé cristã, como se estivesse novamente defendendo um amigo injustiçado. E notem que o texto bíblico fala que nós devemos estar sempre preparados. Nós devemos estar sempre preparados para responder à razão da nossa fé. Mas, isso é o mesmo que brigar? Isso é o mesmo que bater boca? De forma alguma. O texto também fala que nós temos que fazer com mansidão e temor. Então, como um amigo. A apologética ela é como se fosse a arte de defender sem ficar na defensiva. É a arte de você argumentar sem bater boca. É só explicar premissas e conclusões e pronto. Se você tem bons argumentos, você não vai brigar. Você não tem que bater boca, você tem bons argumentos. Se você já entendeu bem, você tem boas razões para crer no que você crê, você vai olhar para a pessoa que claramente está confusa e você não vai ficar com raiva, você vai ficar com compaixão, porque você sabe que ela está enganada. Ela não raciocinou ainda, ela não pensou ainda. Então, isso vai trazer para a gente essa tranquilidade. Mas aí você pode perguntar, que é uma coisa inclusive que o Moisés trouxe. A gente não deveria só falar, Jesus existe, Jesus veio para salvar e deixar o Espírito Santo fazer o resto? Não deveria só pregar o Evangelho? Bom, Jesus e os apóstolos pensavam diferente. O que Jesus falava? Jesus ele usava evidências para justificar o seu ministério. Então ele falava dos milagres que ele fez, e para os judeus da época ele citava os profetas, e como ele provava que estava cumprindo as profecias dos profetas. Então Jesus ele usava evidências para provar que o que ele estava falando de fato era verdade. Vamos ver um exemplo? Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Isso é Jesus. É como Jesus explicava.
as coisas. E como os apóstolos faziam? Bom, para os hebreus, vamos pensar ali em Pedro, em Atos 2. O que Pedro vai falar quando desce o Espírito Santo? O que ele fala para as pessoas? Ele vai falar do cumprimento de profecias. Ele vai falar dos milagres de Jesus. E, principalmente, ele vai falar da ressurreição de Jesus. Tudo isso são evidências para provar que Jesus era, de fato, o Messias que havia sido prometido. E isso porque o Espírito Santo tinha acabado de descer. E para os gentios, né? Vamos pensar em Paulo, lá em Atena, ou nas cartas. Paulo, em Romanos, vai dizer que a natureza e os atributos de Deus provam a existência de Deus. Ele faz um argumento ali, né, para uma teologia natural. Em Coríntios, ele vai apelar às testemunhas oculares. Olha, tem gente viva aí que viu o homem vivo depois, gente. Pergunta para eles aí, ó, evidência, procura a prova. Fica claro, então, que Jesus e os apóstolos, eles traziam evidência. Eles não viam isso como uma coisa que era subestimando o Espírito Santo. Não. Eles confiavam que o Espírito Santo ia usar seus argumentos e as evidências que eles traziam para trazer as pessoas para Cristo. Então, por que a apologética ela é importante? A apologética, irmão, ela é de vital importância. Eu vou dar aqui 3 razões apenas. Para influenciar a cultura. Pensa bem, qual foi o último filme, ou novela, ou série de TV que você viu que retratou um cristão como um homem honrado, inteligente, honesto, padrão de conduta, sábio? Pensa, qual foi o último filme? Qual o filme da Marvel que mostra um cristão assim? Qual a última série de televisão? Cristãos são 70% a 75% da população do Ocidente, da Europa para cá. Como é que nós somos a maioria da população, mas nós não somos retratados na nossa mídia de massa? Não tem um bom para aparecer em um filme como um sábio? Quem jogou Far Cry 5? Far Cry 5 é um jogo que vendeu 25 milhões de cópias, recente. Quem é o vilão nesse jogo? É uma caricatura de um cristão fundamentalista do interior dos Estados Unidos que manipula pessoas simples para seu culto. Em regra, então, os cristãos na mídia eles são retratados como hipócritas manipuladores, como patéticos, ridículos, como loucos, supersticiosos, preconceituosos, ignorantes. Essa é uma cena do filme O Nevoeiro, do Stephen King, onde a única maluca no filme é a mulher que está carregando uma Bíblia. Todo o resto da galera são pessoas razoáveis, mas ela é a maluca, que acaba fazendo um monte de gente morrer lá no filme. Os cristãos eles são sistematicamente retratados assim na mídia, há décadas. Há décadas. E, geralmente, nesses filmes, nessas histórias, quem é o sábio? Quem é o mentor? Quem é o mestre? Quem é o iluminado? É alguém de uma religião oriental genérica. É sempre de lá, nunca é o cristão. Nesse mundo pós-cristão que a gente vive, as pessoas podem até dizer que acreditam em Deus, mas elas acreditam em um Deus assim genérico. Eu acredito em Deus, cara. Eu acredito em Deus. Mas quando você fala de Jesus e de Bíblia, a pessoa ela já desengaja, ela já desliga, ela já não tem tanto interesse. Isso faz com que os cristãos, eles nem tenham uma chance justa de ser ouvidos em vários espaços. Veja bem, vamos pegar um exemplo aqui. O ministro Gilmar Mendes. Ele foi formado na Alemanha, onde ele aprendeu sobre o sistema de leis alemães, que é mais focado em descriminalizar, desencarcerar e tal e tal. Ele trouxe essas ideias para o Brasil, quando ele voltou para o Brasil, e implementou elas na Suprema Corte Brasileira. Ou seja, a vida inteira, ele é o ministro mais longevo da nossa Suprema Corte. A vida inteira dele, ele está colocando adiante o que ele acredita que é certo. Ele pode fazer isso. Por que você, como cristão, não pode colocar adiante o que você acredita que é certo? Não, tira a religião daqui. Não, isso é fundamentalismo. Não, você é ignorante. Cara, todo mundo está levando adiante a sua própria agenda. Ele tem uma agenda. Ele acredita no que ele acredita. Ele empurrou isso a vida inteira no nosso país. Mas se você, como cristão, fala, não, cara, tá errado. Por quê? Porque, segundo a minha religião, a Bíblia ela mostra que isso aí não é bem por aí. Não, que tá citando a Bíblia aqui, cara, sai fora. Por quê? Por que o coleguinha aprendeu na Alemanha é mais importante do que a Bíblia, que é o texto base para a nossa sociedade, para o nosso código de leis, para a nossa moral, para os nossos costumes, para a nossa cultura judaica cristã ocidental? O Dr. Craig ele vai dizer, em algumas situações, que ele dá muitas palestras, né, em vários países. Ele estava dando uma palestra numa universidade, na cidade do Porto, em Portugal. E aí ele falou que os alunos ficaram esbabacados, ficaram loucos de ver um homem com 2 doutorados dando evidências científicas para a existência de Cristo. Alguns alunos dessa universidade ligaram no Instituto de Filosofia da Bélgica, do qual o Dr. Craig é filiado, para perguntar se ele não era um impostor, porque eles não acreditavam
que isso era possível um homem tão inteligente estar falando uma coisa daquela e, de fato, ser um filósofo. Só para você ver o estado em que a cultura está tratando, né, os cristãos. Então, o que o Dr. Craig vai dizer? Se o evangelho deve ser ouvido como algo intelectualmente viável por mulheres e homens que pensam, então é vital que nós, cristãos, moldemos nossas culturas de tal forma que a fé cristã não possa ser descartada como mera superstição. É nesse ponto que entra a apologética cristã. Se os cristãos puderem ser treinados para fornecer sólidas evidências daquilo em que creem e boas respostas para as perguntas e objeções dos incrédulos, então a imagem que se tem dos cristãos vai pouco a pouco mudar. Além de mudar a cultura, a apologética é importante para fortalecer os que creem. Gente, tem poderosos benefícios da apologética. O primeiro, saber em que e por que você crê vai te dar muito mais confiança para você compartilhar o evangelho. Porque você vai estar mais ou menos preparado para responder perguntas comuns assim. Segundo, a apologética ela te ajuda em momentos de dúvida e de tribulação. Vou dar um exemplo. Digamos que tem uma ponte. E todo dia você passa com o seu carrinho, o seu Uno ali naquela ponte. E um dia você tem que passar com um caminhão por essa ponte. Só que você nunca viu ninguém passar com um caminhão por essa ponte. Você pensa, será que essa ponte aguenta esse caminhão? Vai ficar inseguro, vai ficar incerto. Talvez você nem passe por essa ponte com o caminhão. Mas e se você for o engenheiro que fez a ponte? Você sabe o tanto de aço que tem lá, o tanto de concreto, você fez os cálculos, você sabe o que ela aguenta. Você sabe que ela consegue segurar o caminhão. E você vai passar com tranquilidade por aquela ponte. Essa é a diferença em você conhecer as bases argumentativas e lógicas, a lógica por trás da coisa, ou você só ver pelo lado de cá. Pelo lado de cá, você fica incerto, principalmente quando você está andando de caminhão, quando você está no meio de uma tribulação, quando você está passando por dúvidas, quando as emoções já não estão mais ajudando. Aí você vai recair naquilo que você sabe, não naquilo que você sente. E quando seu filho voltar da faculdade com um monte de ideia boboca, você vai conseguir responder também. Não, rapaz, calma, calma. É assim, ó, é assim, 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 assim. Por que faculdade, né? Por que faculdade é o maior desconvertedor de cristão que tem? Que o menino bom, menino criado na igreja, entra na faculdade e vira ateu. Porque ele nunca foi treinado a entender a lógica por trás daquilo que os pais dele criam. Ele só foi ensinado a crer, não a entender. E aí, quando alguém joga um argumento que nem é bom e nem é lógico, igual o Moisa falou, a pessoa já, não, deve ser isso mesmo, então. Sabe, tem mais uma coisa, na verdade, que é para ganhar os incrédulos. Novamente, lógica não converte corações. Inclusive, várias pessoas que antes eram descrentes, elas citam como um fator importante na sua conversão uma coisa que elas ouviram e acharam boba, ou fútil, ou tola. E agora, o Espírito Santo mudou a mente dela e ela vê todo o sentido naquilo. Isso faz muito sentido. O Espírito Santo tira a cegueira das pessoas, de fato. Mas a apologética é mais uma ferramenta no seu arsenal. Para você plantar uma semente, para você regar uma semente. Quem dá o crescimento, com certeza, vai ser o Senhor. Sabe quem foi ajudado pela apologética? C.S. Lewis. C.S. Lewis ele era conhecido por ser uma pessoa que não gostava muito de cristãos. Ele achava que o cristianismo era coisa de velhas e de crianças, coisa de gente mais simples. E aí, lendo autores que ele respeitava muito e que defendiam o cristianismo, ele começou a ver como o cristianismo, na verdade, era bem razoável. E depois ele se converteu. Então ele começou a acreditar que o cristianismo era positivo e bom antes de ser crente, depois que ele foi convertido. Então, às vezes, você abre as portas para a pessoa, para ela entender mais sobre a fé. E eu queria dar um outro exemplo. Quem já vai falar no Joe Rogan? Meu Deus. Joe Rogan é o podcaster mais famoso da humanidade. Só que ele é gringo, então a gente quase não vê ele aqui no Brasil. Ele é o cara que tem o maior podcast do mundo. O Joe Rogan, ele é comentarista do UFC, ele é comediante, já foi apresentador de TV, já foi ator, enfim. Ele tem um podcast hoje, que é o maior podcast do mundo. Se você for pegar os episódios iniciais do podcast dele, ele era ácido quanto ao cristianismo. Ele dizia que a Bíblia era como um conto de fadas e que cristãos eram bobocas. Aquela clássica coisa dos ateus ali de 2010, assim, que tudo na internet você ouvia era esse tipo de coisa. E aí ele começou a chamar pessoas do podcast dele que não eram o seu cristão normal, eram pessoas estudadas, conhecedoras. Wes Huff, um estudioso profundo de textos antigos, línguas antigas, doutor, e aí ele começou a ver como ele era preconceituoso. Ele começou a ver como cristãos têm argumentos muito razoáveis para a sua fé, quando você sai ali da superfície. E aí ele começou a parar de ser agressivo contra o cristianismo.
Até aí tudo bem. Um dia desse eu estava ouvindo um podcast dele, e ele conta assim, en passant, que ele está indo para a igreja. Ele não está convertido ainda, ele não se vê como um cristão, mas ele falou que está levando a família dele para a igreja todo domingo. Ele falou que lá as pessoas são incrivelmente educadas, o pessoal abre espaço para o outro estacionar, uma coisa loucura que em Los Angeles isso não existe. E ele falou assim, cara, tem alguma coisa diferente aqui. Mas o que foi que abriu essa porta? E, novamente, ele não é cristão. Mas o que abriu essa porta para ele estar aberto ali, aí na igreja, e talvez ouvir a palavra de Deus e ser convertido? Cristãos, intelectualmente conhecedores da sua fé, que mostraram para ele que o cristianismo não é essa coisa boboquinha, superficial que você vê. Tem, pelo amor de Deus, tem uma base filosófica de 2 milênios. Então, recapitulando, por que a apologética é importante? Para a gente influenciar a cultura, para a gente fortalecer as pessoas que creem, para a gente ganhar os incrédulos. Então, o próximo tema agora, que diferença faz se Deus existe? Por que eu vou trazer esse tema? Porque é importante você entender como é louco esse conceito de Deus. Eu estava perguntando para uma pessoa do meu trabalho um dia desse sobre se ela acredita em Deus, ela, eu acredito. E aí? Você vai para a igreja? Não. Você lê a Bíblia? Não. O que você faz com esse conhecimento de que existe um ser eternamente poderoso, criador de todas as coisas? Nada. Então, tem diferença se Deus existe? E para uma pessoa que não acredita que Deus existe, isso influencia alguma coisa na vida dela? Eu acho que Deus não existe. Isso influencia alguma coisa? Bom, vamos ver. O absurdo da vida sem Deus. Vamos lá. Irmãos, vamos lá. Eu quero que vocês fiquem comigo aqui. Por quê? Eu vou dar daqui para frente alguns argumentos, mais para frente ainda, argumentos científicos, vou falar de lei da física, blá, blá, blá. É importante que você vai acompanhando a ideia. Você não tem que saber exatamente tudo certinho, como tudo está funcionando. Às vezes você perdeu o fio da meada ou não ficou muito claro, tudo bem. Vai acompanhando a ideia, porque o fato de você estar acompanhando a ideia, você pode depois retornar e revisitar uma parte que não ficou tão clara. E depois eu vou até tentar abrir para a gente tirar dúvidas e tal. Mas vai acompanhando, não desengaja. Não, isso é muito difícil para mim. Não faça isso. Mantenha sua mente aberta. Vai vendo aqui, vai vendo o filme. Então, se Deus não existe, tanto o homem quanto o universo estão inevitavelmente condenados à morte. Isso é óbvio. Tudo que é biológico morre, todo ser humano morre, todo animal morre. As estrelas vão morrer. O Sol tem mais ou menos aí 4 bilhões de anos ainda pela frente, né, até ele queimar todo o hidrogênio, virar um gigante vermelho, depois um anão azul, depois colapsar em um buraco negro. Então, tudo vai acabar. Tudo vai acabar. A gente está tão acostumado com essa ideia que para a gente é natural, né? Todo mundo morre, todo mundo morre. Mas não foi assim que você começou, quando você descobriu que as coisas eram dessa forma. Você quer saber o que é terror existencial? Ver uma criança acabar de aprender que a mãe dela vai morrer. Ou que ela vai morrer. Ou que o sol vai morrer. Ela vai desesperar, ela vai chorar, ela vai ter pesadelos sobre aquilo. Ela vai ficar pensando, meu Deus do céu, vou morrer, minha mãe vai morrer. Então, essa é a verdadeira posição, o terror existencial. E aí, com o tempo, você vai ali aparando as arestas dessa ideia. Tá bom, vai ser daqui a muitos anos. E aí, pronto. Aí você, tá bom. Você fica emocionalmente anestesiado para a loucura que é a existência. Mas sem vida após a morte, se tudo acabar na morte, qual a diferença faz se é realmente daqui a muitos anos? E se for daqui a alguns minutos? Ou daqui a algumas horas? Ou daqui a algumas semanas? Ou daqui a alguns meses? Ou daqui a alguns anos? Que diferença faz? Se você sair pela porta ali e for atropelado, acabou. Tu não era daqui a muitos anos, era agora mesmo. Então, que diferença faz? O terror existencial é a verdadeira resposta emocional adequada quando você entende isso. Nós somos todos prisioneiros no corredor da morte, só esperando a nossa vez. Nós estamos sentenciados, todos sentenciados à morte. Se você aceita essa ideia, aí a vida se torna absurda. Ela se torna absurda. Por quê? Porque a vida não tem verdadeiro sentido, valor ou propósito. Vamos definir essas 3 palavras? Sentido, no sentido de significado, significância, por que alguma coisa importa. Valor, no sentido moral, bem, mal, certo e errado. E propósito, no sentido de finalidade, para que aquela coisa existe, qual o propósito dela existir. Se Deus não existe, a vida não tem nenhum dessas 3 coisas objetivamente. Como assim? Calma lá, existe objetivo e existe subjetivo. O objetivo é água é H2O, são 2 átomos de hidrogênio e de oxigênio. Isso não importa se o seu time que você torce, o país que você nasceu, isso é um fato da realidade. Agora, chocolate é melhor que baunilha? É subjetivo. Cada um acha, né? É subjetivo. Então, subjetivamente, a vida pode ter sentido, valor, propósito. Para minha família, minha vida importa.
Beleza, essa é só a sua opinião. Objetivamente, é impossível provar que de fato a vida tem sentido, valor ou propósito. Agora a gente vai se aprofundar em cada uma dessas 3 palavrinhas em dourado aí. Sentido, sentido último, né? Sentido objetivo, sentido final, sentido máximo. Se o indivíduo ele desaparece da existência quando ele morre, qual o sentido, qual a significância da vida dele? Que diferença faz se ele existiu ou se ele não existiu? Relativamente a quem o conhece, sim, eu conheci o João, pô, foi um cara bacana. Mas objetivamente, não faz diferença nenhuma. Um dia, você será completamente esquecido. E aí pronto. Vai ser como se você nunca tivesse existido. Então, qual foi a significância da sua vida? Mas você pode dizer, mas e os grandes homens? E Alexandre o Grande, que todos nós lembramos dele até hoje? E Sócrates e Platão? Você tem que pensar nesses homens como um garçom, furiosamente polindo a prataria do Titanic afundando. Qual o sentido disso no longo prazo? O Titanic ainda afundou. Quem se importa com a prataria? É uma pessoa reorganizando as cadeiras ali do deck do Titanic. Toda a obra humana nesse planeta vai ser destruída em alguns milhões de anos. Toda ela. Nosso sistema solar vai ser destruído. Esse universo vai ser destruído. Então, os seres humanos vão, no final, significar tanto quanto uma formiga, como um formigueiro, um bicho. O significado final vai ser a mesma coisa. Se alguém olhasse para a Terra daqui a 2 bilhões de anos, seria impossível saber a diferença de um ser humano ou de um bicho. Nada. Nenhum significado. Todos somos fadados à destruição. Então, é a morte que tira o nosso significado? Então, você pode pensar, não, mas então a imortalidade ia resolver? Então, o homem só precisa de imortalidade para que a sua vida passe a ter um sentido? Ela seja significativa? Não. Sem Deus, a imortalidade sozinha não é o suficiente. Pense bem. Um astronauta está em cima de um cometa se afastando da Terra. Ele está preso lá, é impossível ele voltar. E aí ele olha para sua mão e tem 2 frascos. Um frasco é de veneno, um frasco é o elixir da vida eterna. Aí ele pensa, cara, você está doido, né, que eu vou beber o elixir da vida eterna, eu vou beber o veneno, o que eu vou fazer da minha vida? Aí ele, glup, e aí ele fica desesperado quando ele descobre que ele bebeu o frasco errado. Ele bebeu o elixir da vida eterna. E agora ele está condenado a uma vida eterna e sem sentido nesse cometa, para sempre. Então, só imortalidade não é o suficiente. Sem Deus, a vida ainda não faz sentido. Sentido. E valor moral, né? Bem e mal. Se tudo termina no túmulo, qual a diferença se você foi Stalin ou se você foi Madre Teresa de Calcutá? Não tem diferença. Por quê? Porque o destino final independe da vida que você viveu. Se todos morrem no final, e não tem julgamento, não tem vida eterna, não tem nada. Então, o que você fez na sua vida não vai influenciar o final. O final é igual para todo mundo. Claro que relativamente a que os outros pensam, pode ser. Madre Teresa foi uma ótima pessoa. Stalin foi o capeta na Terra. Mas todos morreram. Como Dostoiévski vai dizer, se não há imortalidade, então todas as coisas são permitidas, não interessa. E isso, mas isso é só no mundo das ideias. Não. Na União Soviética, ela implementou um ateísmo de Estado. Né? Ela extirpou a religião ali dos seus países constituintes. Os torturadores da União Soviética, eles tinham essa visão. Para eles, tudo o que importava era essa vida terrena. E eles não teriam encontro com um juiz no final dos tempos. Então, como nessa vida eles escolheram avançar o projeto soviético a todo custo, eles torturavam sem medo na consciência, sem peso. Porque é só isso, eles iam torturar e pronto. Não tem mais, não tem o que falar. E o que você pode dizer para uma pessoa que pensa dessa forma? Não, vou fazer o que eu quiser. Tem um contraponto a essa visão, que seria o contraponto cristão, que vem de um filme que eu queria compartilhar com vocês. Quem já viu? Cruzada. Tem muitos erros esse filme, mas ele é bem legal. Nele, Balduíno, que era o rei de Israel, de fato, Balduíno IV, o rei de Israel, ele tem essa frase aí, ele fala assim: um rei pode mover um homem, um pai pode reivindicar um filho, mas lembre-se de que mesmo quando aqueles que te movem forem reis ou homens de poder, sua alma está sob sua guarda. Quando você estiver diante de Deus, não poderá dizer, mas me disseram para fazer assim, ou que a virtude não era conveniente na época. Isso não vai adiantar. Mas isso com um confronto com a eternidade e um Deus que vai julgar todas as coisas. Sem esse confronto, se tudo termina quando você morre, não importa como você vive. Literalmente não importa. E o que os filósofos ateus vão dizer?
Eles vão dizer, não, é do interesse de toda a sociedade que todos adotemos uma ética global para beneficiar a todos. Isso não é sempre verdade. Todos nós sabemos várias situações onde o egoísmo e os interesses pessoais chutaram a moral para lá. Na verdade, se você tem dinheiro e poder o suficiente, você pode fazer basicamente qualquer coisa e ignorar completamente sua consciência. Quantas pessoas ricas e poderosas foram lá para a ilha do Epstein fazer abominações execráveis naquele lugar? Então, não tem nada que você possa dizer para alguém que disser, não, vou fazer o que eu quiser e o que eu conseguir me safar, eu vou fazer. E isso é o que psicopatas de alto funcionamento fazem. Então, pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, e vivem bem em sociedade, a maioria vai para a cadeia, eventualmente mata alguém e vai para a cadeia. Mas os que vivem bem em sociedade, eles aprendem isso. Eles fazem o que eles quiserem, desde que eles consigam se safar. Eu vi uma entrevista um dia desse com uma menina que tem transtorno de personalidade antissocial, ela é psicopata, e ela está dando uma entrevista. E aí a entrevistadora pergunta, e o que você acha do Ted Bundy? Ted Bundy foi um psicopata, serial killer norte-americano, canibal, enfim. Aí ela fala, então, o Ted, ele deu sorte de viver numa época que tinha menos tecnologia, né? Tinha menos câmera, não tinha a ciência forense, né? Estava menos evoluída. Hoje a gente não tem esse luxo. Tem noção do que ela acabou de falar? O Ted conseguia se safar com mais coisa do que ela consegue. E ela só não faz o que o Ted fazia porque ela não vai conseguir se safar hoje, porque ela sabe que ela vai ser pega. E ela não faz. Mas, seguindo essa cosmovisão de que Deus não existe, como é que você vai dizer que ela está errada? Bom, é sua opinião que ela está errada. Ela não acha que está errada. E o valor último, né, como nós já estávamos falando. Eu vou citar essa frase aqui para concluir, do Stewart. Ele diz, não há nenhuma razão objetiva para que o homem deva ser moral, a menos que a moralidade compense em sua vida social ou faça-o sentir-se bem. Não há nenhuma razão objetiva para que o homem deva fazer qualquer coisa, exceto pelo prazer que isso lhe proporciona. Mas fica ainda pior, porque nós vimos só o que em relação às pessoas, mas, logicamente, sem Deus, realmente não existe padrão de objetivo para certo ou para errado. E quem vai falar isso? Richard Dawkins, talvez o ateísta mais famoso do mundo, né? Ele vai dizer, no fundo, não há projeto, nem propósito, nem mal, nem bem, nada além de indiferença sem sentido. Somos máquinas para propagar DNA. Essa é a única razão de existência de todo ser vivo. Então, valores morais, são gosto pessoal, ou evolução, ou condicionamento social. Você acha que isso é errado porque você foi criado nessa sociedade que te fez acreditar que isso é errado. Só isso. Não é porque, de fato, as coisas são erradas. Agora, você consegue pensar em alguma cultura do passado que considerava uma coisa moralmente aceitável, mas hoje é visto como uma abominação moral? Pode falar, levanta a mão e fala. Qual cultura fazia uma coisa bizarra assim no passado? O nazismo? O que mais? Hã? Esparta matava as crianças que eram doentes? Mas, Rogério, solta um aí. Coisas que as culturas do passado faziam e eram aceitáveis, e hoje não são mais aceitáveis. O racismo disseminado. As crianças doentes. Todos nós conseguimos dizer vários, né? Os sacrifícios humanos dos astecas, a escravidão disseminada, os campos de concentração nazista. Então, realmente, isso, naquela época, seguia as leis e os preceitos das suas culturas. Mas aí você vai dizer, não, toda a humanidade já progrediu. Nós progredimos, a gente não faz mais essas barbaridades, não é mesmo? Todo ano, mais de 1 milhão de bebezinhos são mortos dentro do ventre de suas mães. Não é uma bolinha de células, são bebês de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, de 6 meses. São bebês que, se você fizesse um parto ali agora e mandasse ele para uma UTI neonatal, ele ia sobreviver. E eles são injetados com veneno na cabeça e arrancados aos pedaços. Mais de 1 milhão nos Estados Unidos, por ano. Ué, mas nossa sociedade já não progrediu moralmente tanto assim? E propósito? Nós vimos então sentido, valor, agora propósito. Propósito. Para que a gente existe? Por que a gente existe? Qual a razão da nossa existência? Se a morte eterna é o final, não faz sentido. E os ateus vão concordar com isso. Eles vão dizer que não há propósito verdadeiro. Nós estamos aqui por causa de um acaso da química e da biologia.
Tem um livro chamado A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Tem 2 filmes também, um de 80 e alguma coisa e um de 2002. Muito legal, recomendo vocês assistirem. Nesse livro, o personagem faz a máquina do tempo. Ó, né, que mistério. Inclusive, ela está bem aqui, não sei se dá para ver. Né? E nessa máquina do tempo, em um certo momento do livro, ele viaja para o futuro distante, milhões e milhões de anos no futuro distante. É até um acidente no livro, quando isso acontece. Quando ele desce lá na Terra, ele vê um mundo morto. Né? Ele vê o Sol já vermelho, grandão, que é o que vai acontecer com o nosso Sol. Ele vê uns musgos assim perto da água da praia e só. E aí ele vai dizer o seguinte: para além desses sons inertes, o mundo estava silencioso. Silencioso seria difícil descrever a quietude daquele lugar. Todos os sons dos homens, o balido das ovelhas, o canto dos pássaros, o zumbido dos insetos, a agitação que compõe o pano de fundo de nossas vidas, tudo isso havia acabado. E ele vê o futuro da humanidade e ele entra na sua máquina e volta para o passado. Mas qual a lógica? Ele só voltou para um ponto anterior na linha que leva para o mesmo destino, a aniquilação total. Em um universo sem Deus, não tem esperança, não tem propósito, você não está aqui por uma razão. Mas não dá para viver assim. Então as pessoas vivem em negação. Elas não percebem as consequências do que elas dizem acreditar. Elas podem até falar que acreditam que não existe Deus, mas elas não entenderam ainda as consequências disso. Você já viu essa frase aqui, não já? Famosa, né? Deus está morto, Friedrich Nietzsche. Como é que continua essa frase? Vocês já viram a frase toda? Nós o matamos. Vamos lá. Deus está morto. Deus permanece morto e nós o matamos. Como nos consolaremos, nós, os assassinos de todos os assassinos? O que havia de mais sagrado e poderoso em todo o mundo sangrou até a morte sob nossas lâminas. Quem enxugará esse sangue de nós? Que água haverá para nos purificar? Que festivais de expiação, que jogos sagrados teremos que inventar? A grandeza desse feito não é grande demais para nós? Não devemos nós mesmos nos tornarmos deuses apenas para parecermos dignos desse ato? O que Nietzsche está falando, ele não está comemorando a morte de Deus. Ele está apontando para uma Europa pós-cristã que ela não entende as implicações de arrancar os alicerces morais que criaram a sua sociedade. Eles não entendem ainda isso. E Nietzsche acredita que quando eles entenderem, o niilismo vai ser a única coisa que vai restar. O que é niilismo? A ideia de que realmente não tem sentido, não tem valor, não existem valores morais. Nada faz sentido. Isso só mostra a impossibilidade prática do ateísmo. Ninguém consegue viver assim, irmãos. Então, o que os filósofos ateus vão propor? O Bertrand Russell ele vai dizer o seguinte, não temos escolha, isso é um filósofo ateu, não temos escolha a não ser construir nossas vidas no firme fundamento do desespero implacável. Aquece o coração, não é mesmo? Ele vai falar que nós temos que usar, então, razão e ciência para criar uma nova moral. O que o Albert Camus, não é o James Dean, não, é o Albert Camus. O que o Albert Camus vai dizer? Ele vai dizer, de fato, a vida é absurda, cara, não pensa muito nisso, não. Vamos só amar uns aos outros, cantar com baiá. O problema é exatamente esse. É impossível você ser consistente e feliz nessa visão de mundo. É impossível. Se você for consistente, você vai puxar para o lado do Russell. É o desespero implacável. Esse é o alicerce da sua vida. Se você for feliz, é porque você não está sendo consistente. Você está ignorando. É absurdo mesmo. Deixa eu viver minha vida aqui. É isso. Não tem como você ter as duas coisas juntinhas. Você entender de fato o que está acontecendo e você ser feliz. Quem vai explicar isso muito bem é o Francis Schaeffer. Ele vai dizer que o homem moderno vive em um universo de 2 andares. Então, no andar de cima, nós temos Deus, significado ou sentido, valor, propósito. No andar de baixo, nós temos o homem e o mundo físico. O homem, ele vai viver sua vida, o homem que não acredita em Deus, no mundo de baixo. Como se realmente tudo que existisse fosse o material. Mas ele pula para o andar de cima toda vez que ele precisa usar sentido, valor, propósito. Quer ver um exemplo? Mas ele não tem direito de fazer isso, porque ele não está assumindo a existência de Deus, que é a base de valor, propósito e significado. Vamos ver um exemplo? Uma moça ateia, que está no relacionamento amoroso. Ela acredita que o amor nada mais é do que reações químicas no cérebro de um primata superior. E quando ela é traída, ela pula para o andar de cima, porque ela pega uma
uma indignação moral, e ela vai dizer que aquilo é errado, o que ele fez comigo. Bom, essa é só a sua opinião, né? Na verdade, ele não achava que era errado. Ele achava que era melhor para ele ter saído do relacionamento. E o ativista? Aquele ativista anarquista, que não acredita em Deus, nada e nada, mas ele luta por uma causa. Ele defende uma causa, seja a causa que for. Só que ele não trata essa causa, que ele julga que é um bem maior, como uma mera questão de opinião. Não, ele pula para o andar de cima e vai dizer que isso aqui é o certo a se fazer. E se você não apoia, você é mau, porque você não adere à causa que ele está defendendo. Mas por que ele está pulando para o andar de cima? Ele deve ficar lá no andar de baixo. É só sua opinião, cara. Cada um tem sua opinião. Por que você está tentando me convencer a fazer o que você quer? Vamos ver outras saídas, então, propostas por filósofos ateus. A nobre mentira. Olha que doideira isso. O Dr. Loyal D. Rue, em 1991, ele estava dando um discurso para a Academia Americana pelo Avanço da Ciência. Ele vai falar mais ou menos assim: para evitar o caos social, a elite intelectual deve promover crenças compartilhadas, mesmo que falsas, que confiram sentido, moralidade à vida. Porque ele acredita que a humanidade não pode viver sem essas mentiras. Porque a fibra social, ela iria se desfazer se cada um buscasse seus próprios interesses. Coisa distópica, né? Então, uma elite intelectual tem que convencer as massas de que, não, de fato, tem sentido, tem valor, tem. O que Nietzsche vai dizer? Nietzsche vai dizer que você tem que se tornar the Übermensch, o super-homem. Você tem que transcender bem e mal. Você tem que deixar esses rótulos para trás e ascender além do bem e do mal. Ele tem um livro chamado Além do Bem e do Mal. Mas Nietzsche também pula para o andar de cima quando ele rompe relações com seu mentor que estava apoiando o nazismo. Mas por que ele não transcende o bem e o mal e ignora que o seu mentor estava sendo nazista? E Sartre? O que Sartre vai dizer? Ele vai dizer que nós temos que criar nossa própria moral. Realmente, a nossa existência, a nossa existência precede a essência, nós existimos antes de qualquer valores ou coisa assim, e nós temos que criar nossa moral. E nós temos que escolher o que seguir. E ele escolheu seguir o marxismo. É isso. Tá bom. A vida dele, o sentido da vida dele foi o marxismo, levar o marxismo adiante. Alguma dessas parece uma boa solução para você? E é aí que nós nos deparamos com o sucesso do cristianismo bíblico. Porque só essa cosmovisão ela vai te dar as duas coisas necessárias para sentido, valor e propósito. Deus e vida eterna. Então nós temos as condições necessárias para propósito, valor e sentido. Nós podemos ser felizes e consistentes, porque a nossa cosmovisão justifica a nossa própria felicidade. Tudo o que você faz importa, porque Deus está vendo e Deus vai julgar. E tudo está sendo contabilizado. Então, tem diferença entre Stalin e Madre Teresa? Com certeza. Existe bem e mal objetivamente, porque Deus é o foco da nossa moral, do bem e do mal. E existe um propósito, a humanidade não é só um acaso, nós fomos feitos com um propósito, que é desfrutar de Deus pela eternidade. Agora, veja bem, isso é um argumento utilitarista em prol do cristianismo. O que esse argumento está dizendo? É melhor que você seja cristão do que você não ser cristão. Só que isso não prova o cristianismo. Para provar o cristianismo, nós vamos usar outros argumentos. Um deles hoje e outros nas próximas aulas. Mas, vamos lá. Digamos que os argumentos em prol do cristianismo e em prol do ateísmo são iguais em peso. Você tem a mesma quantidade de evidência para um, quando você tem a mesma quantidade de evidência para o outro. Iguais. O que é que uma pessoa inteligente escolheria? É isso que Pascal vai dizer. A aposta de Pascal é essa. Você, tecnicamente, não tem nada a perder. Na verdade, você só tem a ganhar se você escolher o lado de cá, o lado cristão, comparado com a aniquilação. No pior dos casos, se o lado cristão for errado, você vai para o mesmo lugar que o ateu ia. Então, deu a mesma coisa. Esse é mais um argumento, né? Um argumento da aposta de Pascal. Então, nosso objetivo com essa parte foi explicar que, cara, existem implicações muito importantes se Deus existe ou não existe. As pessoas que não entendem isso, é falta de conhecimento mesmo, é ignorância. Agora, oh meu Deus, eu queria dar uma pausa para vocês esfriarem o cérebro, mas eu não vou dar pausa, porque o tempo está acabando. Então, vamos lá. Bora para o próximo agora. Por que o universo começou? Finalmente, o argumento final, o argumento Kalam, que foi o que a gente queria trazer para vocês hoje. De onde foi que o universo veio? O universo teve um começo? Ou será que o universo é infinito? Ele é infinito aí para trás, é uma fileira de dominó que está caindo desde sempre. Isso está sendo questionado há milênios. Os gregos iam dizer, não, na verdade a matéria já existe, os deuses nasceram da matéria e eles organizam a matéria aqui, né, a maioria dos gregos. Os hebreus antigos vão dizer o quê? Não, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra, é basicamente tudo, né? O que está aqui e o que está lá. É um conceito para todas as coisas. Esse argumento
foi discutido durante, literalmente, milênios, até lá no século XVIII, quando Kant, ironicamente falando, ele diz, não, tem bons argumentos para os dois lados, então, realmente, a razão ela é inconfiável. Aí ele vai apoiar o empiricismo, né? Mas será que esses argumentos para os dois lados são tão bons assim? Eles têm o mesmo peso argumentativo? Entra em cena o protagonista de hoje, o argumento cosmológico de Kalam. Esse argumento é um argumento antigo. Kalam significa medieval em árabe, porque ele foi meio que criado na época medieval. E o Dr. Craig, ele pegou esse argumento, ele reformulou, ele reorganizou ele, e esse foi a tese de doutorado dele, inclusive. E ele trouxe várias evidências para afirmar esse argumento. E o que se fala sobre esse argumento? Esse argumento já é conhecido entre os cristãos. No livro O Companheiro Ateu de Cambridge, ele vai dizer o seguinte: uma contagem dos artigos em publicações de filosofia mostra que mais artigos foram publicados sobre o argumento Kalam do que foram publicados sobre qualquer outra formulação contemporânea de um argumento em favor da existência de Deus. Teístas e ateístas não conseguem deixar o argumento Kalam em paz. Ou seja, esse é o argumento mais aceito na academia filosófica sobre um criador para o universo. Ele é muito simples. E todos vocês podem decorar ele hoje. O que ele diz? Simples. Premissa 1. Se o universo começou a existir, então o universo tem uma causa. Calma lá, vem comigo, só acredita. Premissa 2. O universo começou a existir. Logo, portanto, o universo tem uma causa do seu início. Simples. Simples. Como é que esses argumentos funcionam, né? Vamos ver um outro exemplo. Mais simples, né? Todo homem é mortal. O Igor é homem. Portanto, o Igor é mortal. Esse tipo de argumento é um argumento onde, se você aceita a premissa 1 e a premissa 2, você tem que aceitar a conclusão. Como é que você ataca um argumento assim? Você ataca as premissas. Então, vamos atacar as premissas. Todo homem é mortal. Será mesmo? Não, na verdade é. Você conhece algum homem que viveu para sempre? Até Jesus morreu? Né? Todo homem é mortal. Então, beleza, a premissa 1 fixa em pedra. Premissa 2, o Igor é um homem? Bom, então você tem que trazer evidência para provar que ele é um ET, ou que ele é um robô, ou que ele é um infiltrado de alguma outra espécie. Até onde a gente sabe, ele é homem, então é mais provável que ele seja homem do que não seja. Se você aceitou essas duas, você tem que aceitar a terceira. Igor é mortal. Simples assim. Então vamos voltar para o Kalam? Se o universo começou a existir, então o universo tem uma causa. O universo começou a existir, portanto o universo tem uma causa. Mas isso aí parece um argumento que não prova Deus, né? Qual a relevância da gente dizer que o universo tem uma causa? Porque essa causa, meus amigos, ela tem umas características assim que ela precisa ter e que são muito compatíveis com Deus. Vamos lá? Essa causa primeira, ela tem que ser imaterial, porque ela criou toda a matéria. Essa causa tem que ser atemporal, porque o tempo e o espaço começam juntos na criação do universo. Então ela tem que existir antes de existir tempo, que nem faz sentido, né, na nossa cabeça. Ela tem que ser poderosíssima, porque ela criou todas as coisas, inimaginavelmente poderosa. Mas o mais legal, ela tem que ser uma pessoa, uma mente. Parece um salto lógico, né? Será? Vamos explicar mais à frente, um pouco mais, mas deixa eu dar um exemplo aqui. Só existem duas coisas que influenciam causalidade. Vamos lá, vem comigo, acredita, você vai entender. Existem duas coisas que influenciam causalidade. Leis da natureza e ações de um agente com livre-arbítrio. Como assim? Por que chove? Porque o sol evapora a água, vai para as nuvens, condensa e cai na água. Leis da natureza. A causa da chuva são as leis da natureza. Por que o seu quarto está bagunçado? São as leis da natureza que bagunçaram o seu quarto? Não. Foi a ação de um agente. Você, com seu livre-arbítrio, bagunçou o seu quarto. Você não consegue explicar a bagunça do seu quarto pelas leis da natureza. A física não explica porque seu quarto está daquele jeito. São ações pessoais. Agora, antes do universo existir, existiam leis naturais? Não faz nem sentido pensar dessa forma. Então, das duas coisas que podem gerar causalidade e consequências, a gente excluiu a primeira. É impossível que a causa que criou o universo seja uma energia que tem uns negócios que acontecem de vez em quando e aí cria o universo. Não tem como. Porque não existiam leis naturais. Ela tem que ser uma pessoa, ela tem que ter escolhido criar. Mas a gente vai novamente repetir isso mais para frente. É só para vocês terem um aperitivo aí. Vamos voltar para o argumento. Então, premissa 1. Lembra que eu falei? Nós temos que atacar as premissas de um argumento para ver se ele se sustenta. Premissa 1. Se o universo começou a existir, então o universo tem uma causa. Algo tem que ter feito o universo começar a existir. Dizer que algo vem do nada, ele não precisa de causa, vem do nada, é pior do que magia. Porque quando você tira um coelho da cartola, você tem o mágico e você tem a cartola. Então não está vindo do nada, mesmo quando você tira um coelho da cartola.
Dizer que algo vem do nada, literalmente não faz sentido. Se você negar essa primeira premissa, você vai ter que dizer que realmente o universo apareceu do nada, sem razão, por nenhum motivo. Mas ninguém de fato acredita que um cavalo aparece do nada, bota um cavalo do nada, por nenhum motivo, por nenhuma razão. Ou que um prédio cai do céu do nada, por nenhum motivo, por nenhuma razão. Se um prédio existe, ele tem uma causa. Os construtores fizeram esse prédio. Qual o segundo ponto em favor desse argumento? Se algo pode vir do nada, então é inexplicável porque qualquer coisa não poderia aparecer a qualquer momento. Bicicletas, Beethoven, Guanabara, por que não sai aparecendo por aí? É nada, é o nada. Então, se as coisas podem aparecer, só universos podem aparecer do nada? Existe uma restrição? De onde vem essa discriminação? Gente, nada é nada. Não existem regras influenciando isso aí. Não tem restrições. Não existe algo que possa forçar com que o nada só produza os universos. Não, teria que produzir qualquer coisa. É ilógico dizer que alguma coisa restringe o nada. E terceiro, a nossa experiência comum e as evidências científicas, elas confirmam a verdade da premissa 1. Toda a ciência que estuda o princípio do universo, ela está procurando causas. Se os cientistas realmente acreditassem que, na verdade, não tem explicação, não tem causa, aconteceu do nada, a gente nem estudaria esse troço. Não tem como a gente estudar algo que acontece por nenhuma razão. Então, a primeira premissa é batata. As coisas não aparecem do nada. Então, olha lá, presta atenção. Se as coisas começam a existir, elas têm que ter uma causa. Então, o universo não pode ter existido eternamente para trás? Sempre existido? Aí ele não começou. Se ele não começou, não precisa de causa. Ele pode ter existido eternamente. Então, vem a premissa 2. O universo, sim, começou a existir. Essa premissa, ela tem que ser provada com mais força, porque você está dizendo que o universo começou a existir. Essa é bem menos óbvia. Se o universo não teve um começo, então uma corrente contínua e infinita de eventos já aconteceu antes do atual momento. Como fosse uma fileira de dominós, está caindo desde a eternidade e caiu, derrubou a gente agora. Nós somos o último dominó dessa fileira a cair. Mas vamos analisar essa premissa de duas formas, logicamente e cientificamente. Vamos usar lógica. É possível, então, que o universo seja eterno para trás, infinitos anos de existência do universo? É impossível. Por quê? Porque infinitos reais não existem. Vem comigo, você vai entender. Infinitos reais não existem. Infinitos potenciais existem. Então, você pode sentar na sua cadeira e contar até o infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai estar contando na direção do infinito, mas você nunca vai chegar no infinito. Nunca vai chegar um dia onde você vai ter terminado de contar. Porque o infinito, ele é um potencial, ele nunca vai ser real. Sabe por quê? Vamos lá. Se você aceita que infinitos podem ser reais... Na matemática, a gente entende infinitos. A gente entende infinitos maiores que outros infinitos. A teoria de conjuntos é uma teoria muito bem explicada na matemática. Mas a matemática são conceitos abstratos. Na realidade, é a física. E a física não permite infinitos reais. Vamos dar um exemplo? Olha como a lógica e a realidade quebra quando você tenta botar um infinito real. Pensa que essa igreja tem cadeiras infinitas. Vamos lá? Infinitas cadeiras. Pensa que a igreja também está lotada. Todas as cadeiras estão ocupadas. Então, beleza, infinitas pessoas, infinitas cadeiras. Chega, então, o Caco andando por aqui. Eu quero sentar nessa cadeira bem aqui, do lado da minha esposa. Só que está tudo lotado. Aí o que o pastor vai falar? É o seguinte, ó. Passa para o lado, você passa para o lado, você passa para o lado, você passa para o lado, passa para o lado. Vai passando todo mundo para o lado em uma cadeira e vai vacar a primeira cadeira aqui. São infinitas cadeiras, então a galera consegue passar uma cadeira para o lado. E aí você acabou de acomodar o Caco aqui na cadeira que ele queria. Aí chega mais uma pessoa, mais duas, mais três. Mas infinitas pessoas chegando na igreja, você pode sempre fazer a galera sentar uma cadeira para o lado e abrir espaço. E vai colocando pessoas. Ou seja, você tem um local infinito que estava infinitamente ocupado e que cabe mais infinitos dentro dele. Vocês entendem como isso não faz sentido na realidade? Isso não é algo que aconteceria. A gente consegue pensar isso porque a nossa mente é abstrata, né? Nós conseguimos compreender conceitos abstratos. Mas na realidade isso não existe. Ou seja, isso prova que infinitos reais não existem. O que isso influencia o universo? O universo não pode ter um passado infinito, onde infinitas coisas vêm acontecendo desde sempre. Isso é ilógico, isso é impossível. Mas esse é um argumento lógico para o universo ter um começo. E o argumento científico? Vamos lá. Einstein, 1917, ele criou a teoria geral da relatividade. Ele aplicou a teoria geral da relatividade ao universo e ele chegou a duas conclusões. Ou o universo está expandindo ou ele está colapsando. Por quê? Porque a gravidade puxa as coisas para perto, então se as coisas estão paradas, elas vão se juntar, não tem como escapar. Então, se elas não estiverem colapsando, tem que ter alguma coisa esticando, puxando elas para longe, para vencer a gravidade. Só tem duas opções. Ou tudo colapsa, ou tudo expande.
E então ele descobriu então, que, matematicamente, que o universo estava expandindo. Independentemente dele, o Alexander Friedman e o Georges Lemaitre, eles usando as equações do Einstein, independentemente um dos outros, chegaram a modelos de universo em expansão. Só usando matemática. E o Hubble, lá em 1929, ele dá o último martelado no prego. Ele observou que as galáxias ao nosso redor, elas são mais vermelhas do que elas deveriam ser. O que ele chamou de desvio para o vermelho. E por que as nossas galáxias, todas as galáxias ao nosso redor inteiro, são mais vermelhas do que elas deveriam ser? Por causa do efeito de Doppler. Quando as coisas, a luz, né? Quando a luz está se afastando de você, aos seus olhos, aos nossos olhos, ela parece mais vermelha. Quando ela está se aproximando de você, aos seus olhos, ela parece mais azul. É a mesma coisa do som. Já viu quando a ambulância está vindo? Que o som é diferente quando a ambulância está indo? É literalmente, o efeito de Doppler se aplica ao som e se aplica também à luz. Isso prova que o espaço está se expandindo. Porque é para todos os lados, não é que as galáxias estão só simplesmente se movendo. Porque senão a gente também estaria se movendo para o lado de uma. Mas todas as galáxias ao redor estão se afastando da gente. Quer dizer que não são as galáxias que estão se movendo. As galáxias se movem, mas é pouca coisa. É o espaço que está esticando. É como se você pegasse 2 adesivos e colocasse num balão, aí você começasse a inflar o balão. Os adesivos vão começar a se afastar. Não porque os adesivos estão andando, mas porque o balão está esticando. Então, dessa observação, surge a teoria do Big Bang. Se nós estamos vendo tudo agora se afastar, se a gente pegasse esse filme e rebobinasse para trás e visse para o passado, as coisas estariam todas juntas, até que não existisse diferença entre um ponto e outro no espaço. O espaço é todo juntinho. Então, nós podemos pensar no universo como se fosse esse cone aqui. No começo, tudo juntinho. Estava tudo junto aqui. Ó. E isso aqui é o que o pessoal chama de singularidade. Não existe, porque aqui começou junto o espaço e o tempo, tá vendo? O espaço começou e o tempo também. Para trás não existe tempo. Não faz sentido você dizer de um tempo antes da singularidade, porque o tempo começou junto com o espaço. Então, o espaço está crescendo, ó, esse espaço aqui é menor do que esse espaço aqui, que é menor do que esse espaço aqui, e o tempo está avançando. E antes disso, não é que não tinha nada aqui, é que é falso dizer que algo existia aqui. Enfim, né? A gente não consegue entender o nada com muita facilidade. Então, nós acabamos de achar evidências científicas para o começo do universo. Mas as leis da física provam que o universo não pode ser eterno. A última prova, calma, vem comigo, está acabando. A última prova, a segunda lei da termodinâmica. Vou explicar, se você nunca entendeu, você vai entender agora. A segunda lei da termodinâmica, ela diz que em um sistema fechado, as coisas tendem à entropia, à desorganização, à homogeneidade. Né? Tudo tende ao caos, né? O pessoal até faz filosofia disso aí. Na prática, o que é? Pensa bem, se você pega uma sala fechada e põe uma caneca de café em cima da mesa, e você volta nessa sala daqui a 5 horas, como é que está o café? Temperatura ambiente, concorda? Se equilibrou ali a temperatura da sala e do café, são iguais. Por quê? Porque a energia estava toda organizada e ela foi se desorganizando e se espalhando, até que tudo tivesse homogêneo. Isso não funciona só com o café, isso funciona também com o nosso universo. O nosso Sol é uma canecona de café no centro do nosso sistema solar. Ele está, jogando calor para fora, jogando calor para fora. E um dia, ele vai jogar todo o calor dele para fora. E aí ele vai virar, igual eu falei, estrela gigante, vermelha, depois estrela branca, azul, depois vai colapsar num buraco negro. Mas buracos negros também emitem radiação de Hawking, né? Foi uma das coisas que ele descobriu antes de morrer. Quer dizer que os próprios buracos negros vão se dissipar, eles vão perdendo massa com o tempo e também vão se dissipar. Então, em poucos trilhões de anos, nós vamos chegar no que nós chamamos de a morte térmica do universo. Isso é um fato científico, você pode pesquisar, a morte térmica do universo. É como a maioria dos cientistas acreditam que o universo vai acabar com a morte térmica do universo. Vamos lá. Nós acabamos de definir que o universo tem data de validade. Então, como é que ele pode ter existido eternamente, sem ter começado? Se existem infinitos anos para trás na história do universo, ele já estaria na morte térmica do universo. Porque nós sabemos que vai levar só alguns trilhões de anos. E alguns trilhões é menos do que infinito. Então, se fosse infinito tempo para trás, nós já estaríamos na morte térmica do universo. E não estamos. Na verdade, nós acreditamos que o universo começou 14 bilhões de anos atrás. Então, né? Então, vamos voltar para o Calan? Olha que doideira. Nós conseguimos comprovar a primeira premissa. As coisas não aparecem do nada. Se elas começam a existir, é porque elas tiveram uma causa. E a segunda premissa, o universo é uma dessas coisas que começa a existir. Porque ele não pode ter existido infinitamente para trás. Então, portanto, o universo tem uma causa
para o seu início. Então, novamente, vamos ver quais são as características, então, dessa causa. Primeiro, ela é não causada. Por quê? Porque uma série infinita de coisas não pode existir na realidade. Isso é contra a lógica. Então, a primeira causa tem que ser não causada. Ah, mas é porque... Não. Veja bem. Se não tem tempo e não tem espaço, a causa ela existe fora do tempo e espaço. Ela transcende. Quer dizer que ela é não espacial e atemporal. Então, se ela está fora do tempo, você não tem que pensar em um começo para ela. É por isso que Deus não tem um começo. Porque você não aplica tempo a Deus. Deus entra no tempo, quando ele cria o universo, mas ele existia antes do tempo. E sem tempo, não existe começo. Então, a primeira causa ela é não causada. Ela é não espacial, ela é atemporal, ela é também imaterial, porque ela criou toda a matéria. Então, é mais uma mente. Calma lá, vamos chegar na mente no final, né? Ela é poderosíssima, porque ela criou todas as coisas, e ela é uma pessoa. Vamos recapitular por que é uma pessoa que parece, né? Parece ser o salto, né? Você estava me acompanhando até aqui, quando fala, é uma pessoa, parece que está forçando a barra, parece que está forçando a barra. Mas não, é lógica. Duas coisas podem causar causalidade. As leis da natureza ou ações de agentes. Presta atenção. Se uma causa, vamos lá, o último raciocínio difícil do dia, se uma causa ela é suficiente para gerar um efeito, ela gera esse efeito. Por exemplo, qual é a causa de água congelar? É a água chegar em uma temperatura abaixo de 0 grau na impressão atmosférica, né, a nível do mar. Se, presta atenção, se eternamente no passado, infinitos anos no passado, a causa já estava lá, ou seja, a temperatura da água sempre esteve abaixo de 0, a água estaria congelada há quanto tempo? Infinito tempo no passado. A água não teria congelado 14 bilhões de anos atrás. Vocês entendem? Então, uma causa eterna, ela só pode gerar uma coisa que começa em um determinado espaço no tempo se ela for uma pessoa. Porque a causa tem que ter escolhido, não, agora eu vou começar esse negócio. Se ela for só uma coisa assim, sem mente, só uma vibe, e todas as coisas necessárias já estivessem presentes, ela já teria criado desde que todas as coisas necessárias estivessem presentes. Desde que a água está abaixo de 0, a água vai congelar. Simples assim. Mas não. Precisa de uma decisão. Não, eu vou criar agora. E aí, 14 bilhões de anos atrás, as coisas começam. Então, a causa do universo tem que ser uma pessoa. Por lógica. A gente não fez nenhum salto de fé aqui. Isso é só argumentos lógicos. O que o Dr. Craig vai dizer? O argumento cosmológico Kalam, portanto, nos dá bases poderosas para acreditar na existência de um ser eterno, não criado, atemporal, não espacial, imutável, imaterial, incrivelmente poderoso e pessoal, criador do universo. E isso é o que todos conhecemos como Deus. Vamos agora conversar. Não tem muito tempo, mas o pessoal não desceu ainda, então a gente ainda pode conversar. Irmãos, eu espero que tenha ficado claro. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, não sei todas as respostas, mas eu estou estudando esse negócio, então, se eu não souber, eu vou estudar mais, vou trazer as informações. Mas é importante que vocês lembrem, principalmente aqui, o Kalam, é tão simples, não é simples, parece até bobinho, até você pensar um pouco mais, aí você vai ver a riqueza desse argumento. Se o universo começou a existir, então ele tem uma causa, porque as coisas não começam a existir do nada. Ou o universo começou a existir, todas as evidências científicas e argumentos lógicos provam que o universo começou. Então, óbvio, o universo tem que ter uma causa. E a causa necessária para criar o universo, ela tem que ter aquelas características que nós conversamos. Agora, vocês têm alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Alguma coisa não ficou claro? Vocês querem mais exemplos? Agora é a hora. Podemos conversar um pouquinho, até o pastor descer. Pessoalidade da causa. Pessoalidade? O Dr. Craig ele tem 3 argumentos fortes para a existência dessa causa ser uma coisa pessoal, só que eles são argumentos tão longos que se a gente for trazer aqui agora vai ser mais uma aula dessa, sabe? Mas depois eu expando um pouco mais isso aí. Vou trazer depois. Oi, querido. Foi horrível, porque meus netos estavam bem certinhos na igreja. Depois que foram para a escola e os professores começaram a falar sobre esse Big Bang que foi criado e tudo, um absurdo, mas eles acreditam e a gente não consegue mostrar para eles que eles estão errados. Perfeito. É interessante, né? É aquela coisa que o Moisa falou. Às vezes a gente recebe um argumento
de uma pessoa, um argumento de autoridade, e a pessoa, ela chega a uma conclusão que o argumento não permite. Então, vamos lá. Por que nós pensamos que o Big Bang existiu? Porque hoje nós vemos tudo se afastar. Se tudo está se afastando, quer dizer que se você voltasse no tempo, tudo estaria mais juntinho, mais juntinho, mais juntinho. Até está tudo bem junto. Mas a massa, ela gera gravidade. A gente só está na Terra aqui por causa da gravidade da Terra. Então, se tudo estava bem juntinho, a força segurando aquele negócio ali era inimaginável. Porque toda a massa, todos os planetas, tudo estava tudo juntinho ali. Então, você precisaria de uma força bizarramente poderosa para esticar esse troço para fora. Por isso que o bang da explosão é isso, né? Que tudo explodiu. Porque você precisa de uma força enorme para, primeiro, vencer a gravidade e aí depois o espaço ir esticando. Beleza. Vamos assumir que isso é 100% verdade. O que é? Vamos lá. O que é que isso fala sobre Deus? Nada. Nada. Se você assumir que tudo que os cientistas falam sobre o Big Bang é 100% verdade, você chega a nenhuma conclusão especificamente sobre Deus. Usar, o Big Bang aconteceu, como argumento, então por isso que Deus não existe. É literalmente falar o seguinte, ó, essa caixa aqui é preta, por isso o Igor está com camisa cinza. Não segue, porque a caixa é preta, o Igor está com camisa cinza, você está pulando uma parada que você não criou essa ponte. Então, é tolice. Na verdade, o Big Bang nos ajuda. Porque antes do Einstein, antes da teoria do Big Bang, o próprio Einstein, antes de fazer a teoria geral da relatividade, ele acreditava que o universo ele era estático, ele estava sempre lá, eternamente. Ele era um dos que acreditava que o universo sempre existiu. Então, depois da teoria da relatividade e do Big Bang, nós temos evidências muito mais fortes para dizer que o universo foi criado. E as coisas que começam a existir, elas têm uma causa. Qual é a causa? Deus. Então, a conclusão que os seus netos chegaram é uma conclusão que o argumento dos professores não permite. Infelizmente, é pueril, é uma fragilidade do argumento. E se eles forem investigar um pouquinho mais, eles vão ver que o Big Bang não é de forma alguma uma prova contra Deus. Dizer que o Big Bang é uma prova contra Deus é literalmente dizer que a Jália está com a camisa laranja porque o teto da igreja é branco. Tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem relação. Bom, mais algum? Fala aí, Rogério. Muito esclarecedor e bem de forma clara e didática foi dada a aula. Então, foi muito boa. Eu tenho esse livro, eu comprei ele há uns 2 anos atrás, né? Eu já tinha um dele que Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Né? É muito bom. E é interessante que a questão do Big Bang, né, é que tem vários... o Big Bang não descarta a existência de Deus. Né? Tem muitos, por exemplo, você vai ler livro de teologia sistemática, e muitos teólogos acreditam que da possibilidade de o próprio Deus ter causado o Big Bang. Né? Então, assim, então, no caso, tem muitas pessoas que falam isso na escola, né? Que foi o Big Bang que criou tudo e tal. Mas isso não descarta que teve o que você falou, né? Teve uma primeira causa. A primeira causa foi Deus, né? Então, Deus foi quem criou o Big Bang. Né? Interessante que tem muitas escolas, muitas igrejas, que antes as pessoas irem para a faculdade, eles fazem um curso de preparação para entrar na faculdade, mostrando esses argumentos que você está usando aí, justamente para poder se preparar. Por exemplo, eu teve receio, quando estava entrando na faculdade de História, porque lá tem muita militância, humanas e tal, e aí, para me preparar mentalmente, eu comprei um livro chamado Razão, Ciência e Fé. Justamente o autor dava motivos filosóficos, razoáveis, né, científicos e também argumentos da fé. Por isso que o nome Razão, Ciência e Fé. Né? Então, e isso me ajudou a superar o ateísmo que eu enfrentei na faculdade. Né? Amém. Amém. Mais algum ponto, irmão? Rapidinho, ou vamos dar uma pausa para poder voltar para a Santa Ceia? Rapidão, Luiz Paulo.
Você Manda. falou, última coisa que você falou agora, sobre a idade do universo. E, consequentemente, a Terra também está envolvida nesse processo longo. 14 bilhões de anos. E a Bíblia retrata a criação como alguns não milhões, mas milhares de anos, né? Ou seja, há de repente algum argumento para dizer que Deus criou a Terra meio velha? Bom ponto. Talvez até ajude a ideia dos netos da irmã. Uma das coisas que as pessoas usam para pensar, não, o universo começou 14 bilhões de anos atrás, então a criação de Gênesis ela é incongruente. É tolice. O próprio Dr. Lane Craig vai dizer que a mito-história de Gênesis 1, ele vai adotar uma postura de que aquilo é uma mito-história. Era a forma que Deus usou para explicar para um povo que não conhecia leis da física adequadamente o início das coisas. Então ele meio que simplifica as coisas. Mas, mesmo se você pegar o texto como literal, você acha ótimas justificativas em todo esse período. A Bíblia diz que, no princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Quanto tempo se passou entre Deus criar os céus e a terra, que eu acabei de falar que é todas as coisas, e ele voltar a sua atenção para a terra estar sem forma e vazia? Bilhões de anos? Outra coisa, é impossível você afirmar cientificamente que o universo é necessariamente a ideia que ele é, a idade que ele é, ou se ele foi criado ontem com a aparência de ser velho. Todos vocês aqui podem ter nascido hoje. E as suas memórias são só simulações implantadas. É impossível você provar cientificamente que as coisas foram criadas, o universo foi criado 14 bilhões de anos atrás, ou se ele foi criado 10 mil anos atrás, com aparência de velho, com todos os processos desenvolvidos com aparência de velho, com todos os carbonos já decaídos, com toda... Então, tipo assim, novamente, são argumentos que de forma alguma abalam as bases do cristianismo. A gente consegue entender e justificar tranquilamente esses argumentos, e a gente pode até aprofundar. Talvez na aula de ajuste fino do universo a gente afunde mais um pouco nisso aí. Irmãos, muito obrigado. Qualquer dúvida, vamos conversar. Guarda esse negócio na cabeça. Tá gravado na internet. Qualquer coisa assiste de novo. Vem me perguntar, se eu não souber, eu vou pesquisar e depois eu falo para vocês a resposta. Amém? Uma pausinha de 5 minutos, pastor? 5 minutinhos para ir no banheiro, tomar água, esfriar o cérebro. E a gente volta, 11h20 a gente volta para participar da nossa Santa Ceia.